Veranópolis e como eu disse no bloco anterior, agora a gente vai para um quadro saúde e bem-estar muito importante, porque hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down. A gente utiliza essa data para colocar mais conhecimento, conscientização sobre esse tema. E é claro que a nossa parceira para falar sobre esse assunto sempre é a PAI, uma entidade que desempenha um trabalho admirável aqui em Veranópolis há muitos anos e, sem dúvida, dá todo o apoio necessário para as famílias. E melhor do que falar sobre a APAE e o serviço realizado, hoje nós vamos falar também sobre uma família que contou e conta com a APAE e que com certeza é um exemplo, né, para as demais famílias sobre essa questão da síndrome de Down. Então nós vamos conversar com a psicóloga Thaís Roncato Fracasso e com a mãe do Rafa, né? Eu chamo assim porque um carinho, né, pelo Rafa, a Elizabeth Foscarini aqui conosco. Então, um bom dia. Um bom dia. Bom dia a todos. Como nós falamos antes, né, Thaís, sobre a PAI, ano passado você esteve aqui também falando sobre essa data e nesse ano nós vamos utilizar esse espaço para falar sobre o assunto, mas de uma forma um pouquinho diferente e com certeza muito especial também. Isso aí. Então, Dani, eu acho que foi interessante essa ideia, porque é importante a gente dividir uma história e uma história bacana, né? A história do Rafa é um exemplo para nós, né? E a família dele fez a diferença na vida dele. Então, ele é o que ele é hoje por causa da família. Então, a gente vê a importância da família em situações né, como a síndrome de Down. Nós vamos pedir então para que a Elizabeth nos conte um pouquinho dessa história, né? O Rafael Foscarini, para quem não lembra dele, assim, ele é um personagem, uma pessoa, assim, digo personagem conhecido na cidade. Ele fez muito sucesso na época em que foi... eu, inclusive, trabalhava em outra emissora e fiz uma reportagem quando ele assumiu a chefia nos escoteiros, pela idade, né? Ele não podia ser um lobinho ou um outro sênior, enfim, ali dos escoteiros. Ele precisava assumir a chefia. E os escoteiros, é claro, estiveram ao lado dele, né? E assumiu como chefe dos escoteiros. Eu lembro muito da história dele nesse sentido, mas hoje a mãe dele, a Elizabeth, pode nos contar um pouquinho mais, né? Como foi o começo dessa história e como vocês deram andamento, né? E como a Thaís falou, proporcionaram tudo isso para o Rafa, né? Para ele ser quem ele é hoje. Um bom dia, então, a todos que estão me ouvindo. Assim, o Rafa nasceu há 31 anos atrás. Na época, foi bem difícil, porque não tinha mídia, não tinha nada. A única coisa, quando ele nasceu, eu tive um diagnóstico meio ruim, assim. Ele nasceu com síndrome de Mongol. Né? Aí eu chorei a noite inteira, porque daí, não sabe, na família não tinha ninguém com uma deficiência, nada, né? Então, para mim foi difícil. Porque, assim, o impacto para quem é mãe de síndrome, qualquer deficiência que o filho tiver, primeira coisa é medo, né? Tu vai gerar na cabeça, o medo, o preconceito, como é que eu vou criar essa criança, que já é um desafio ser mãe, né? E com síndrome de Down ainda, a gente na época não tinha nada, eu fui procurar livros para saber sobre alimentação, como é que ele ia ser, né, no dia a dia. A gente foi com muito amor, eu tive muito apoio da família, tinha o avô, tinha a avó, tinha as tias. Então a gente foi, né, aprendendo junto com ele. E ele sempre foi uma criança muito dócil no início, sabe? Assim, ele quase não teve problema de coração, ele foi sempre saudável. No início ele teve um pouquinho, porque ele nasceu com pouco peso, mas na medida do possível. E na época a PAI não era assim frequente. A gente vinha uma fisioterapeuta de fora, vinha de Garibaldi para atender o Rafa. Então, a gente tinha que pagar alguma coisa, uma outra fisioterapeuta à parte, né? E depois, com 5 anos, ele frequentou o Evolução, né? Foi bem receptivo, porque antigamente as escolas não recebiam ele, né? Até depois que teve um plano, que naquela época que teve de alfabetização, que era inclusão de crianças, a gente colocou ele numa escola municipal, mas não teve... Porque assim, não tinha um tutor junto com ele, alguém junto para... Né? E o que o síndrome de Down precisa? Eles todos são capazes. A gente sempre colocou na vida do Rafa assim, que ele é capaz. E ele é uma pessoa muito positiva, ele se olha no espelho, ele se acha lindo, porque a gente nunca olhou ele diferente. A gente tratou ele sempre igual, como uma outra criança.
dando limites, dando educação, né? E sabendo, sempre dizer para ele, tu tem que respeitar os outros, mas tu tem que ser respeitado. E eu, com o medo que eu tive, né? Eu sempre botei no meu legado, assim, que nunca ninguém ia olhar para o meu filho diferente. Eu ia ser uma leoa para o meu filho, até hoje, né? Que bonito, né? Que história bonita. É sobre isso, né, Thaís, que faz a diferença. Na hora, é claro, a Elizabeth nos coloca, surge aquele medo, né? Assim como, com certeza, qualquer mãe que está nos ouvindo, enfim, Thaís também é mãe, né? Gerar uma vida causa um medo, sempre vai causar. Mas a forma como você lida com os acontecimentos vai fazer a diferença, né? E eles nos ensinam, né, cada dia, né? E eles são diferentes, né, de nós. Para eles, tudo o pouco é bastante. Eles não olham, né? Se tu tratar bem ele, como tu disse que até hoje tu tratou bem ele, ele vai sempre te reconhecer como uma boa pessoa. Sem olhar a tua posição social, tua cor, né? Tu é a pessoa especial para ele. Eles nos ensinam esses valores, né, Isso, Thaís? Que valores. talvez pra gente não seja algo rotineiro, mas eles agem dessa forma, né? E a gente vê, né, o relato, né, da Beth. Olha como ela recebeu a notícia, né? Síndrome de Mongol. Então, claro, 31 anos atrás, né, era tudo muito diferente, né? O mongolismo que falavam antigamente era por causa das questões da característica física deles, né, que pareciam da Mongólia, né, habitantes da Mongólia que têm essa característica física. Mas a gente agora, então, se houve estudos, né, e aí o Down, né, apareceu porque, claro, tem um cientista com esse e que caracterizou toda essa síndrome, né? E a gente vê, né, agora estudando, né, que eles têm capacidades, né, muitas capacidades. O que eu queria ressaltar aqui é que ainda hoje, com toda a nossa tecnologia, ainda hoje tem mães que chegam a receber o diagnóstico na hora do nascimento da criança. E fica um pouco difícil para a família, né, porque ela recebe, ela até então... Ela tem uma espera de uma criança e aí ela recebe outra criança. E aí vem esse susto, né, Beth? Vem o susto, né? E depois ela tem que trabalhar isso dentro dela, com apoio, com amor, né? Uma união da família. E, claro, vem o luto também daquele ser que era desejado, né? Muito desejado, e que vem um outro ser que vai ser desejado também, mas aí ele essa família vai ter que aprender como lidar que é, com isso, né? como No é dia a essa dia, criança. Vai ter que conhecer o que é a síndrome, né? E entender, além do que conhecer a síndrome, ela tem que entender que cada criança com síndrome de Down tem as suas características próprias de personalidade. Como qualquer outra Como criança. qualquer outra. E achei interessante que há 31 anos atrás, como a Beth disse, hoje, ao acontecer isso, a gente pega um celular, a gente encontra vídeos de especialistas, a gente encontra vídeos de famílias, mas naquela época não tinha essa Eu tive que facilidade. procurar ajuda em livros, né? Ajuda em livros para poder... Como é que eu vou alimentar ele? Como é que eu vou tratar com ele, né? Porque é diferente, né? Não tem, né? Da onde tu tirar, né? Os médicos, né? Eu tive muita ajuda de um médico, um outro pediatra que me ajudou muito. Ele disse: a gente nunca pode dar um diagnóstico. Ele é síndrome de Down, ele não vai ter ter restrições. Não, cada pessoa é uma pessoa, né? Então, com isso me ajudou bastante, né? E atrás disso eu fui atrás e sempre, né? E como tu disse, essa frase de você é capaz, eu lembro que na entrevista que eu fiz com ele na época, ele usou muito essa frase. Então, ele tem isso como um lema, né? Uhum. Ele não se vê diferente, ele não se vê que não consegue desempenhar coisas que todo mundo desempenha. Ele tem isso em mente. Isso, tanto que, para muitas pessoas, o espelho é uma coisa... Ele ama o espelho. Para ele se olha no espelho, ele se acha lindo. Então, E ele é, né? E a gente procura falar isso para ele, né? Diz que ele é feio quando ele tá brabo, né? Né? Como qualquer outra pessoa também, né? Então, isso acho que ajudou muito eles. E dizer para as mães que não tenham medo, né? Ainda mais hoje em dia, quem tem um filho, que recebe um filho Down, meu Deus,
é uma dádiva, né? De Deus, porque eu acho que a gente é escolhida para ter um filho assim. O que, se nós fôssemos pensar na Elizabeth antes do Rafa e a Elizabeth depois do Eu Rafa? acho que eu fiquei mais forte, sabe? Mais com a visão mais aberta para tudo, que ninguém é melhor do que ninguém, que todo mundo é capaz. E a gente, se a gente puder ajudar os outros sem discriminação nenhuma. Eu acho que isso é importante, não só para quem tem síndrome de Down, mas para todas as pessoas, né? E a gente pede, né, para o poder público, né, ver isso, ampliar mais, ajudar mais a PAI, porque hoje tem tantos alunos, mas cada vez está vindo mais pessoas. E eles precisam, tipo, agora o Rafa é adolescente, eles precisam de outras coisas, né? Então, acho que o poder público pode ajudar muito isso, tanto em transporte, coisas diferentes para proporcionar até oficinas. Eles pensam muito em trabalhar, mas eles gostariam de trabalhar entre colegas, entendeu? Sabe? Que eles fossem juntos, tivesse uma oficina, alguém montasse uma oficina para eles, com a ajuda dos pais, com a ajuda da comunidade, né? Atividades, Isso, né? atividades. Eles precisam ser incentivados, sempre, para não parar, né? Exatamente. E hoje na PAI, como que funciona a rotina do Rafa, por O exemplo? Rafa, até o ano passado, ele ia todos os dias para a PAI. Agora, por causa da idade, né? E teve agora uma nova lei que não pode mais ele frequentar a PAI, né? Então, ele está agora com oficinas, graças a Deus que a PAI conseguiu, né? Então, ele tem oficina todas as tardes. Né? Até a Thaís pode explicar melhor Dani, sobre isso, né? a PAI é uma escola, né? É uma escola como outra qualquer, né? Então, o Rafa chegou a um ponto, ele já tem 31 anos, já passou por todas as etapas, e agora daí chega uma determinada idade, que daí a gente não tem uma escola, não teria, claro, o que ofertar, enfim. Mas a gente acha importante, né, a continuidade desses Eles desse precisam, público né? ficar conosco, né? Então, foram organizados, né, junto com a Secretaria de Assistência, não, minto, desculpe, junto com a nossa assistente social, né? Ela conseguiu um projeto, né? E então eles têm oficinas à tarde. Cada dia tem uma oficina, um tipo de atividade. Então, o Rafa participa dessas oficinas, né, Beth? E ele gosta, né? Eles precisam, né? O público que nós que temos, que é do nível do Rafa, é de 30 anos a mais, né? Então, porque, na verdade, antigamente a gente tinha as crianças que entravam na APAI ficavam para sempre conosco, né? Porque realmente eu acho que é importante a gente estar também conversando sobre isso para a gente pensar em o que as políticas públicas oferecem para esse público, né? Porque é importante a gente pensar os idosos, né, com deficiência, né? O que é ofertado para eles, né? Por enquanto a gente tem a APAI, né? Então, porque na verdade eles precisam também, os pais têm que continuar trabalhando e eles vão ficando mais velhos. E eles precisam estar, precisam estar vinculados, eles precisam estar socialmente, né? Ativos, né? Porque isso. senão, como Se foi sentir colocado, úteis, né? Se sentir vistos, né? passa uma idade e a pessoa vai ficar em casa todos Isso, os dias. O que também a família vai conseguir fazer, né? Isso. Se torna um pouquinho complicado. E a gente sabe a importância da PAI. Então, que bom que a gente pode, nesses espaços, de repente, conversar sobre isso, pensar em ideias para auxiliar a própria PAI. Nós conversamos esses dias com o secretário de Assistência Social, Desenvolvimento Social do Estado. O próprio Beto Fantinel nos colocou que estarão trabalhando, né, em busca de apoio à PAI, né? Porque a gente sabe que precisa de uma ampliação, precisa de questão de recursos para outras atividades. Então é importante a gente falar sobre isso e buscar ajudar na medida do possível, né? A gente, claro, né, a PAI, a gente tem que agradecer muito, né, o poder público, porque é ele que nos ajuda muito, né? Então, sem ele, a gente seria impossível, né, a gente estar de portas abertas, né? Mas a gente precisa também do apoio da comunidade, que sempre nos apoiou, né? Gente, quando a gente propõe alguma coisa... Eles são sempre enganjados para ajudar, né? Isso é muito valoroso, né?
Então, mas a gente está sempre correndo atrás, né? Porque a PAI cada dia tem crianças chegando, né? Então, agora, nesse momento, nós temos 120 crianças no total, tá? Sendo atendidas na PAI. Então, e assim, né? Cada dia vem mais crianças, né? Então, a gente precisa ter uma estrutura adequada, né, para isso. E, claro, a gente está conseguindo dar conta. E volto a dizer, o poder público está nos auxiliando, né? E isso a gente tem que deixar bem claro, né? Mas sempre a gente está precisando, né? Exato, é isso que eu ia colocar, porque na PAI, talvez para quem está nos ouvindo não conhece, é um serviço multidisciplinar, né? Questão de psicóloga, fisioterapeuta, fonoaudióloga, tem a própria escola, então são muitas salas, muitos profissionais, né? Dependendo da condição de cada pessoa, tem as necessidades, né? E tem todos esses profissionais ali disponíveis. Isso. Dani, vale lembrar também que a PAI aqui de Veranópolis atende os municípios da microrregião também, né? Então, já... A gente atende, né? Cotiporã, Fagundes, Vila Flores, né? E claro, né? Isso a gente tem o aporte, mas não dá conta de tudo. Porque né? sempre vão surgindo, né? Uhum. E como que a Beth colocou, é uma vida, não é um momento, não é até os 18. Isso. A pessoa vai precisar da PAI sempre. Né? Não tem necessidade sempre, Isso né? aí. A importância desse lugar, né? A gente sabe muito, para as famílias talvez que estão nos ouvindo, a alegria em ir, né, até esse lugar, o carinho que eles têm por todos os profissionais. É uma família, digamos assim, né? Sim, e todos que estão lá são especiais, os profissionais são especiais, tá? Porque tu tem que ter um perfil para estar lá, né? E quando eu estava falando para a Beth, antes de entrar lá, tu é uma pessoa. Na medida em que tu está lá dentro, tu muda o teu olhar de ver o mundo, né? Porque eles nos ensinam muito. Cada dia é um ensinamento, sabe? E é emocionante ver o desenvolvimento deles. E estando lá, às vezes a gente diz, é uma escola especial que não vai desenvolver eles, não vai, né? Pelo contrário, é muito rico o que é colocado as professoras estão sempre buscando se atualizarem, né? A nossa coordenadora pedagógica está sempre puxando as meninas, né? Está sempre com o trabalho ali, procurando coisas novas, procurando. Então, eu acho que é importante também esse olhar da comunidade, que lá eles têm a condição de desenvolvimento. Né? Eles têm o olhar, nós temos a parte clínica, né? Que nós somos 2 psicólogas agora, temos fisioterapeuta, nós temos a estimuladora precoce, a fonoaudióloga, né? Temos uma TO que também está para voltar ao trabalho conosco. Então, temos também, não posso deixar de falar da assistente social, que também nos auxilia muito na procura de... ela monta projetos, ela nos ajuda também essa questão financeira. Então, e fora toda a parte daí pedagógica, que é a escola em si. Né? Então, nós temos as professoras, né? Tem professora de educação física, professora de alfabetização, né? E, gente, é uma equipe muito bacana mesmo. E eu até convido a comunidade, né? Se quiser fazer uma visita, eles amam as visitas, né? Eles se acham importantes quando a comunidade participa, nos visita. né? Porque... Então, também eu convido a comunidade para nos visitar. É isso aí, que bacana a gente poder falar sobre o trabalho desenvolvido, conhecer um pouco mais da história do Rafa, da Beth, de toda a família, né? Acho que esse teu depoimento, sem dúvidas, tocou o coração de muitas pessoas, né?
muito sensível, muito bonito. A gente deseja sempre muito sucesso, muita saúde para ti, para toda a família e agradece o fato de vir até aqui conversar conosco e, sem dúvidas, ajudar muitas mães, muitas famílias que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir, porque esse bate-papo fica disponível também no Facebook. Muito obrigada. Imagina, a gente que agradece e dizer para as mães, né, que nunca desistam dos filhos, né? Eles são especiais, né? E nos tornam especiais. Olha só que linda frase, né? Dani, para fechar, antes de falar de uma pergunta aqui de ouvinte, eu só relembro, para mim, a minha referência na síndrome de Down sempre foi o Afonso Menegusso, né, de Cotiporã, sou de lá, e cresci em comunidade. O Rafa é muito amigo do Afonso. O Rafa é amigo do Afonso, isso aí. E sempre foi um olhar muito bacana em relação ao Afonso, inclusive ele já esteve aqui, a gente já fez materiais especiais com ele, e me veio a frase na cabeça e eu até anotei para não esquecer. Em uma das oportunidades ele disse: quero ser o que eu sou. E eu achei tão bonito e tão profundo, né, por parte do Afonso. Eu acho que é uma mensagem que a gente deixa também. O Rafa tem uma história muito bonita, tem essa positividade diante das coisas de que ele é capaz, mas vamos ser quem a gente é também, né? Acho que isso faz parte desse processo. E a pergunta da ouvinte era, só para a gente finalizar, a gente falou sobre a ajuda do poder público, mas como nós, pessoas da sociedade, a gente pode auxiliar a PAI? Existe alguma forma de doações ou algo nesse sentido? Claro, eu não sou da parte, né, administrativa, né, mas existe sim, né, eu não sei como até as gurias poderiam explicar melhor para vocês, mas existe uma ajuda que as pessoas podem doar um valor todo mês, né? Eu acho que é um valor já estipulado, mas teria que entrar em contato, falar com a nossa secretária, né? E ela iria explicar melhor. E claro, né, gente, eu não posso também, eu sou grata à comunidade, né? Nós, a PAI, somos gratas, porque sempre que a gente pede, né, nas nossas, em todas as promoções que foram feitas, a comunidade sempre pega junto, né? Então, eu peço também que continuem a fazer isso, né? Mas eu acho que a princípio é isso. E claro, né? Eu acho que no decorrer do ano vão ter promoções, né? E a gente vai divulgar possibilidades, né? Do pessoal nos auxiliar. É isso aí, a gente agradece também a Thaís. Muito obrigada por estar aqui conosco. É um prazer. Muito bom, Dia Internacional da Síndrome de Down. Excelente saúde e bem-estar aqui na tua Rádio Veranense. Agora 10h43, nós vamos para o intervalo e já voltamos.